Saudações, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar participar e vim aqui trazer uma pergunta para que a gente converse junto, reflita junto e que isso possa de alguma forma trazer, né, um benefício terapêutico para mim, para você e para quem assistir esse vídeo. Vamos começar com algumas coisas que isso me lembra. Eu já vi uma charge no Facebook que dizia assim, que muitas vezes a gente tem que fazer terapia para poder aprender a lidar com pessoas que precisam de terapia e não fazem. Né? Então é mais ou menos isso que você está perguntando, né? E assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a questão um dos principais aprendizados e um dos mais difíceis que eu tive, que foi assim, a gente aprender a respeitar uma pessoa que pensa diferente da gente é muito difícil. Mas ainda é fácil ser comparada, a gente aprender a respeitar uma pessoa que pensa diferente da gente, mas é uma pessoa próxima e que ela está fazendo alguma coisa que nós julgamos que faz o mal para ela. Eu acho que aí está a maior prova de você conseguir de fato respeitar uma pessoa. Quando a gente acredita que nós sabemos o que é melhor para as outras pessoas, já é um pensamento complicado, né? Um tanto quanto arrogante. Então, para começo de conversa, a pessoa que tem essa sensação deveria pensar sobre isso. Mas realmente existem coisas nas quais não somos nem nós que pensamos, mas a cultura, né, a sociedade como um todo diz. Como lidar, por exemplo, com pais, né, que seja, vamos supor, uma mãe que, sei lá, tem uma doença grave, uma diabetes, por exemplo, que precisa ter todo um cuidado específico e que ela resolve não ter esse cuidado, né? Então, as pessoas próximas acabam sofrendo muito, porque elas não estão na pele dessa pessoa para saber todas as dificuldades que ela tem. Muitas vezes elas não percebem como a oscilação emocional dessa pessoa faz com que a maneira como ela lida com essa doença varia muito de tempos em tempos, por causa das condições. Então, para quem está de fora, acha que é uma situação estática, quando na verdade a pessoa que vive isso, ela vive uma montanha-russa, né? E o mais difícil é você, né, ver a pessoa fazendo da forma como ela dá conta e aceitar isso, né? Então, acho que o mais importante do que você disse na sua pergunta é quando essa pessoa ela vê que ela precisa, mas ela não quer fazer, né, nada, não quer cuidar, ou não quer procurar terapia, ou não quer fazer nada porque é uma escolha dela. E aí, acho que é o ápice do respeito. Quando você percebe que essa pessoa ela não quer, acho que o que a gente deve e poderia fazer é ficar aberto, se mostrar à disposição dela para quando ela queira conversar, quando ela precisa de ajuda, mas permitir que a pessoa tome as decisões dela, enquanto ela tem lucidez para isso. Isso foi o que eu falei, isso é muito difícil, especialmente quando a gente lida com pessoas que a gente ama muito, né? Pessoas que a gente convive diariamente, família. E eu acho que eu também não tenho mais muito o que dizer, porque eu acho que muitas pessoas devem passar por isso. E é realmente muito difícil. Mas assim, a gente trabalhar por esse respeito, né, e conseguir se colocar como aquela pessoa na qual essa pessoa que a gente considera de ajuda, quando ela perceber que precisa, ela pensar na gente, saber que vai encontrar na gente essa ajuda, esse suporte, né? Até porque quando a gente julga ou cobra muito uma pessoa de ter determinada
comportamento ou de ter determinado cuidado, essa pessoa acaba, né, criando uma certa aversão, né? Existe um quê de agressividade nisso. E que muitas vezes, dependendo de como as pessoas lidam com isso, pode afastar essa pessoa da própria busca da ajuda, porque ela pode ter uma certa birra, né? Sabe essa coisa assim, eu tenho uma questão, eu tenho um problema, tá muito difícil de lidar com isso, e todo mundo começa a me cobrar sobre aquilo, então eu acabo me fechando por causa dessa agressividade, porque eu acabo... essa agressividade vai para a minha essência, eu sinto que é uma agressividade para o campo pessoal, eu acabo me defendendo dela como sendo isso mais relevante do que me defendendo dessa questão, desse problema que eu tenho. Então, sei lá, mais cedo eu falei da questão da diabetes, pode ser uma pessoa que ela escuta todo mundo falando e todo mundo cobrando sobre esse cuidado e ela acaba absorvendo como no campo pessoal. Eu não sou uma pessoa que é capaz de cuidar, as pessoas não acreditam que eu sou capaz de cuidar de mim mesmo. Crenças nesse sentido. E isso acaba fechando, porque essa pessoa acaba, quer saber, quem toma conta de mim sou eu. Então, eu como que eu quiser, eu faço da forma como eu quiser. Ela acaba, a própria consequência dessa tentativa de ajuda, ela pode ser causa ou ser mais um elemento que vai influenciar para que essa pessoa não cuide de fato da forma como ela precisaria. E nesse caso da diabetes, a gente está falando de algo mais concreto, né, assim, porque sabe-se que tem toda uma série de cuidados que tem que ter. Mas se isso é, por exemplo, num relacionamento abusivo, que é algo mais difícil não é tão concreto assim, né? Então todo mundo vira para essa pessoa e fala: você tem que terminar com fulano não te faz bem. Como é que você é capaz de continuar? E principalmente quando, né, ao invés de falar da situação, fala da pessoa. Você é muito bobo ou muito boba porque você tá com fulano, ele faz isso, você aceita. Então, assim, em geral, essa forma de lidar não necessariamente vai fazer com que a pessoa se abra para poder absorver isso. Então o desafio tá para que essas pessoas que querem alertar, que querem conversar com essas pessoas, acho que em primeiro lugar elas têm que ter esse respeito genuíno, porque isso vai transparecer. Mesmo que a pessoa ela pense de maneira consciente, ela não tem esse respeito genuíno, mas tente fazer isso de forma artificial, eu acredito que a gente tem uma comunicação a nível inconsciente também. Então isso é transparecido de alguma forma, né? O tom das palavras, a postura corporal, enfim, tudo isso são formas de se comunicar que aquela pessoa vai absorver. Talvez ela também não absorva de maneira consciente aquela espécie de agressividade, mas ela também vai absorver aquilo de maneira inconsciente. Então, enquanto aquelas pessoas estão a nível consciente conversando sobre algo que é positivo, que uma quer ajudar a outra, a nível inconsciente está rolando um conflito. E isso avacalha todo o processo de comunicação. Se você acha que isso que eu estou falando é muito, sei lá, é muito estranho, pensa numa situação de duas pessoas, por exemplo, né, um casal sai para uma lua de mel. E aí tá tudo bem, os dois estão felizes porque eles estão num lugar tranquilo, não estão, né, saíram do ambiente de estresse, do cotidiano. E aí no primeiro dia, o homem não, né, não vamos ser tão categóricos, uma parte do casal começa a fazer uma coisa que irrita muito o outro. E esse outro opta por, não vou falar nada porque a gente está aqui, né, tem um monte de coisa boa, não quero atrapalhar o passeio. Então, ou seja, tem uma postura passiva-agressiva. E tenta de maneira consciente continuar lidando da mesma forma. E aí, por causa disso, sem perceber, de maneira inconsciente, ela acaba tendo determinados comportamentos, respostas e reações um pouco mais agressivas. Esse outro também observa, mas ele também não quer falar sobre o assunto, porque eles estão lá, não quer atrapalhar o passeio. E aí começa a ficar um clima esquisito, eles nem sabem exatamente porquê. Aí passam 2, 3, 4 dias, e aí quando uma pessoa do casal, né, tira, sei lá, a toalha e deixa a toalha em cima da cama,
tem uma explosão de raiva e os dois têm uma discussão muito grande. Então, esse é um exemplo que mostra como que esse diálogo inconsciente está acontecendo o tempo todo. Então, fingir que ele não existe faz com que situações desse tipo aconteçam. Isso tem a ver com a questão da comunicação, que eu já falei nos vídeos, né? Comunicação passiva-agressiva e assertiva. E indo para além da comunicação, o que é interessante na sua pergunta, e é legal falar sobre isso, é que se essa comunicação ela é simplesmente uma forma de manipulação, né? Eu tento ser assertivo para manipular a situação da forma como eu quero, mas eu sinto de outra forma, esse nível inconsciente ele vai estar atuando em algum grau e isso vai interferir na situação. Então, muito obrigado pela participação e muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo também. Fique à vontade para poder participar. Se você se interessou pelo tópico e tem algum comentário sobre a sua experiência ou sua opinião sobre o assunto, né, deixe aí nos comentários, que eu acredito que muita coisa interessante pode surgir. E se você quer mandar, né, se você quer participar ativamente dessa conversa, você pode entrar em contato, você pode ser um convidado e vir até aqui também. Ou, assim, como esse formato é novo, a gente ainda não sabe como vai ficar, você também pode mandar assim, a sua pergunta por e-mail e talvez a gente, né, resolva gravar um vídeo em resposta a esses e-mails também. Então, saudações e até a próxima.